Bom, gente, bom dia. Sou o professor Jarnômio, de matemática. Vamos dar introdução ao conteúdo de equações do segundo grau, certo? É um conteúdo também que dá continuidade ao trabalho com variáveis, com incógnitas, com valores desconhecidos, certo? Queria compartilhar algo aqui em Mateus 6,31 que diz assim: Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Né? É interessante que nesse texto mostra que as incógnitas, as variáveis, os valores desconhecidos não estão presentes apenas nas operações matemáticas, mas em toda incógnita que vem sobre a nossa cabeça, né? Toda pergunta: comer o quê? Vestir o quê? Bom, partindo dessa definição que nós começamos a entrar nas equações do segundo grau, ok? Vamos observar aqui esse terrenozinho aqui, gente. Vamos dar medida para esses lados aqui. Vou chamar aqui de x mais 8, tá certo? E vou chamar aqui de x mais 5. Bom, eu não conheço as dimensões do meu terreno, certo? Depois é que a gente vai aprender a calcular essas dimensões, mas eu queria dar aqui a introdução às equações do segundo grau, como você chega numa sentença matemática que define uma equação do segundo grau, tranquilo? Vamos supor que a área desse terreno aqui é de 150 metros quadrados, tranquilo? Então nós temos a área do terreno aí, 150 metros quadrados. Sabemos que para calcular a área de um retângulo retangular, que parece um paralelogramo, mas é porque está numa imagem tipo 3 dimensões aí, alguma coisa assim, vamos observar o seguinte. Para calcular a área desse terreno aqui, nós precisamos realizar o produto dessas duas dimensões aqui, certo? No caso aqui nós teremos x mais 8 vezes x mais 5, tranquilo? Isso aqui vai dar igual ao que, gente? A nossa área. Aqui nós temos uma propriedadezinha aqui, ó, certo? Propriedadezinha aqui distributiva. Então vamos fazer aqui, ó, x vezes x, totaliza em x ao quadrado. X vezes 5 vai ficar mais 5x. Agora vamos para o 8 aqui, ó. 8 vezes x, 8x. E 8 vezes 5 vai totalizar em 40 igual. Gente, esse azinho aqui, olha, esse azinho aqui eu vou substituir pela área, tá bom? Tá certo? Ele já está dizendo que a área é 150, então tudo isso aqui igual a 150. Bom, então aqui nós temos x ao quadrado mais, vou somar esse aqui, ó, 5x mais 8x, que vai totalizar aqui em 13x. Mais 40, ó, pelo princípio aditivo, vou ficar aqui 40 menos 50 e igualar isso aqui a zero. Nós sabemos que toda equação, toda sentença matemática que é igual a zero é uma equação, certo? Então aqui nós temos o seguinte, ó, continuando aqui, nós temos x ao quadrado mais 13x menos, né, isso subtrai e conserva o sinal do maior módulo, menos 110 igual a zero. Bom, gente, observe isso aqui, observe essa sentença matemática, certo? Nós temos aqui, olha, uma base elevado a 2. Gente, toda equação que é escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, toda equação que é escrita nessa forma aqui é considerada uma equação do segundo grau, certo? Observa o expoente 2 aqui, ó, indica que ela é uma equação do segundo grau. Bom, então nós chegamos aqui, ó, numa equação do segundo grau, certo? Só lembrando aqui que essas letrinhas aqui, ó, são chamados de coeficientes. Professor, o que são coeficientes? Coeficientes são números, gente, tá certo? Então, A, B e C são números. Quem é A, professor? A é o termo dependente de x ao quadrado.
B é o termo dependente de x. E C é o termo independente de qualquer variável. Veja que ele não depende aqui de uma variável, tranquilo? Agora observe aqui, ó. Observe aqui essa forma, que é a forma que é representada numa equação de segundo grau. E observe essa equação que nós encontramos, ó. Agora observe cada valor aqui, ó. Quando não tem ninguém aqui, subtém-se que é 1, não é isso? Ó, 1x. Então, quem é A? Quem é A? Olha aqui, gente. A, nessa equação aqui, olha, A é 1, certo? Quem é B? B ali, olha, é o 13. E quem é C? C é o menos 10. É importante trazer o menos, tá certo? Então, observe ali, olha, conhecendo cada coeficiente da nossa equação. O A, que é o termo dependente de x ao quadrado, é 1, olha. O B é o termo dependente de x, é 13. E C é o termo independente de qualquer variável. Tranquilo, gente? Então, aqui nós estamos reconhecendo os coeficientes de uma equação de segundo grau. Então, professor, quer dizer que A, B e C são números? Isso mesmo, gente. A, B e C são números, certo? Importante lembrar que tanto o A quanto o A aqui, ó, B e o C, eles pertencem ao conjunto dos números reais. Tranquilo? Então, todos esses números aí são números reais. Agora, tem uma importância aí muito grande com o valor de A diferente de zero. Gente, A precisa ser diferente de zero, senão não é uma equação de segundo grau, né? Se você tem aqui 0x ao quadrado mais 3x menos 12 igual a zero. Olha aqui, ó, ele está dizendo que A é zero. A é zero. E A, gente, tem que ser diferente de zero. Então, aqui não seria uma equação do segundo grau, certo? A equação só seria válida a partir daqui, ó, do 3x menos 12 igual a zero. Tranquilo? Então, gente, uma equação do segundo grau é toda e qualquer equação escrita, gente, e apresentada nessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tranquilo, pessoal? Certo? Então, esse primeiro passo que nós demos aí das equações é você reconhecer os coeficientes, tá bom? Então, se eu tenho uma equação assim, olha, menos 2x ao quadrado mais 6x mais 6 igual a zero, certo? Coloquei 2 6 aqui, mas posso dar outro exemplo. Aí você vai retirar aqui os coeficientes, reconhecer cada coeficiente. Quem é A? A é o termo dependente de x ao quadrado, então A é menos 2. Quem é B? B é o termo dependente de x, B é 6. Quem é C? É o termo independente, ó, que também é 6. Tranquilo, pessoal? Então, esse primeiro momento com as equações do segundo grau é para que você possa reconhecer quem são os coeficientes, certo? Isso vai facilitar muito a sua vida na hora dos cálculos, porque você vai saber quem é A, quem é B, quem é C, tranquilo? Então, A, B e C são coeficientes, são números que virão apresentados em equações, tranquilo?